Questão 7. Seja uma função f de R em R definida pela lei f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 2x mais 15. R em R significa domínio real contra domínio real. Construa o esboço do gráfico dessa função e mostre os pontos de interseção com os eixos coordenados. Essa função tem máximo ou mínimo. Justifique. Bom, solução da questão 7. Foi dada essa função, pediu para que a gente fizesse o esboço do gráfico. Então vamos lá. Interseção com o eixo x, quando o y é zero. Né? Eu igualo a função a zero, vou fazer o delta, 2 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, o delta vai dar 64. Né? X vai ser menos b, menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 64 sobre 2 vezes menos 1. Então vai dar menos 2 mais ou menos 8 sobre menos 2. Então uma raiz da função vai ser 6 menos 2 dividido por menos 2 menos 3. A outra raiz da função, menos 10 dividido por menos 2, 5. Isso significa que a parábola vai interceptar o eixo do x nos pontos menos 3, 0, 5, 0. Né? Ou seja, vai interceptar o eixo x em menos 3 e 5. Interseção com o eixo y. Quando x vale 0, troco o x por 0 na função, 0 ao quadrado, 0, 2 é 0, 0, mais 15, 15. Então, quando o x é 0, o y é 15. Né? Então, o ponto 0, 15 é o ponto de interseção com o eixo y. Né? Vértice, x do vértice, y do vértice. X do vértice, menos b sobre 2a, menos 2 sobre 2 vezes menos 1, menos 2 por menos 2, 1. Y do vértice, menos delta sobre 4a, menos 64 sobre menos 4, né? Mais 16. Então, o vértice vai ser 1 e 16. Como A é negativo, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Então, o vértice vai ser um ponto de máximo. Mas vamos construir o gráfico e escrever esses detalhes. Esboço do gráfico. Então, a nossa função dada é y igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 15, né? A primeira raiz deu menos 3, a segunda raiz deu 5, é onde a parábola corta o eixo x. A interseção com o eixo y é o valor de c, 15, x do vértice 1 e 16. Aqui é meu vértice, ele é um ponto de máximo, as coordenadas do vértice 1 e 16, e ele é máximo porque o A é menor do que 0, cavidade voltada para baixo. Questão 8. Para o casamento de Vera e Edu, um grupo de amigos escolheu um presente de R$300, valor a ser dividido entre eles. Porém, depois da compra, 3 deles decidiram dar presentes separados. Dessa forma, a despesa teve que ser dividida entre os demais, resultando um gasto adicional de R$5 para cada um. Quantas pessoas eram inicialmente? Solução número 8. Seja x o número de amigos inicialmente. Gasto inicial por pessoa. Valor do presente, que é R$300, dividido pelo número de pessoas, que é x. Bom, gasto por pessoa após a desistência de 3 amigos. Então vai ser o valor do presente, R$300, dividido por quantas pessoas são agora? O total que tinha menos 3, x menos 3. Da hipótese do problema, o que nós temos? Que ao sair 3 pessoas, o que cada um vai gastar será igual ao que cada um gastava no início, acrescentado de R$5. Então, repetindo, da hipótese do problema nós temos o que cada um vai gastar agora é o que cada um gastava no início, acrescido de R$5. Agora nós temos uma equação para resolver. Essa equação vai gerar uma equação do segundo grau. Bom,
Então a nossa equação, 300 sobre x menos 3 igual a 300 sobre x mais 5, né? O denominador do 5 é 1. Então nós vamos calcular um MMC desses três denominadores, que é x que multiplica x menos 3, certo? Então x que multiplica x menos 3 dos dois lados da igualdade. Então esse MMC dividido por x menos 3, quem que sobra? Né? Vai sobrar o x, vezes 300, 300 menos x. Todo esse denominador dividido por x, sobra x menos 3, 300 vezes x menos 3, mais todo esse denominador dividido por 1, todo esse denominador vezes 5, então 5 que multiplica x menos 3. Cancelando os denominadores, sobrou no numerador 300x igual 300 vezes x, 300x, 300 vezes menos 3, menos 900, mais 5x vezes 5x ao quadrado, 5x vezes menos 3, menos 15x. Levando todo mundo para o primeiro membro da equação, menos 5x ao quadrado, mais 15x, mais 300, menos 300, né? Aqui eu tinha 300, aqui eu tinha 300, mais 300, menos 300 vai dar 0, mais 900 igual a 0. Chegamos na nossa equação de segundo grau. Todos os coeficientes são múltiplos de 5, então eu vou dividir todo mundo por 5. Isso é bom porque vai te dar um delta menor, né? Então, dividindo todo mundo por 5, eu obtive essa equação. Calculando o delta, 3 ao quadrado, 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é 180. 720 mais 9, 729. Tá aí meu delta. Calculando as raízes da equação, x vai ser menos b, então menos 3, mais ou menos raiz quadrada de delta, 729, sobre 2 vezes menos a. Raiz quadrada de 729 dá 27, então ficou menos 3, mais ou menos 27 por menos 2. Primeira raiz, menos 3 mais 27 dividido por menos 2, 24 dividido por menos 2, menos 12, que não vai servir, porque o x representa o número de pessoas, não tem como nós termos uma quantidade de pessoas negativa, então esse não convém. Segunda resposta, menos 3 menos 27 por menos 2, menos 30 sobre menos 2, mais 15. Então, inicialmente, eram 15 pessoas. Questão 9. Uma bola lançada verticalmente para cima, a partir do solo, tem sua altura h em metros, expressa em função do tempo, t em segundos, decorrida após o lançamento pela lei. H de t é igual a 40t menos 5t ao quadrado. Altura em função do tempo é igual a 40 vezes t menos 5 vezes t ao quadrado, que é uma função quadrática. Bom, determine. Letra A. A altura que a bola se encontra 1 segundo após o lançamento. Letra B. Os instantes em que a bola se encontra a 75 metros do solo. Letra C. O instante em que a bola retorna ao solo. E, finalmente, a letra D. Construa o gráfico da função h de t. Muito bem. A função quadrática dessa situação, h de t, 40t menos 5t ao quadrado. Letra A, foi pedido qual será a altura quando a bola estiver após 1 segundo do seu lançamento. Então, h de 1, 40 vezes 1, menos 5 vezes 1 ao quadrado. 40 vezes 1, 40. 1 ao quadrado vai dar 1 vezes 5, 5. 40 menos 5, 35 metros. Então, 1 segundo após o seu lançamento, ela estará a 35 metros de altura. E tem B. Os instantes em que a altura da bola é 75 metros. Então, h de t igual a 75. Né? Com isso, eu construo essa equação de segundo grau. Vou dividir a equação toda por 5. Chego até essa. Cálculo do delta. B ao quadrado, 8 ao quadrado, 64. 4 vezes o A, vezes o C. 64 menos 60 vai dar 4. Com isso, eu tenho que, usando a fórmula de Bhaskara ou a fórmula resolutiva, que o t será menos 8 mais ou menos raiz quadrada de 4 sobre 2 vezes menos 1, menos 8 mais ou menos 2 sobre menos 2. Então, primeiro tempo, menos 10 dividido por menos 2, né? Porque menos 8 menos 2, menos 10, dividido por menos 2, mais 5. Segundo tempo,
menos 8 somado com mais 2, menos 6 dividido por menos 2, mais 3. Nós podemos observar que nós temos dois tempos, mais 3 e mais 5. O tempo menor é o tempo enquanto a bola está subindo, né? Ela sobe, depois ela começa a descer. Então aqui já seria o tempo de descida. Então nesses dois tempos, t igual a 3 segundos e t igual a 5 segundos, a bola estará a uma altura de 75 metros. Letra C, o instante em que a bola retorna ao solo. Quando ela retorna ao solo, altura zero, né? H de t igual a zero. Então, 40t menos 5t ao quadrado igual a zero. Vou dividir a equação toda por 5. 8t menos t ao quadrado igual a zero. Eu organizei a equação do segundo grau, né? Então, o A é menos 1, o B é 8, C é 0. Cálculo do delta, B ao quadrado menos 4ac. Encontrei um delta igual a 64. Cálculo das raízes, t menos 8 mais ou menos raiz quadrada de 64 é 8 sobre 2 vezes a, que é menos 1. Então, primeira resposta, menos 8 mais 8 dividido por menos 2, 0 dividido por menos 2, 0. Segunda resposta, menos 8 dividido por menos 8 dividido por menos 2, menos 16 dividido por menos 2, mais 8. A gente observa que nós temos dois tempos, né? Como é o tempo que ele retorna ao solo, então seria o maior tempo, t igual a 8 segundos. Então, após 8 segundos, a nossa bola retorna ao solo. Bom, finalmente a letra D, que é o esboço do gráfico, né? Então, tá aí a nossa parábola. Eu calculei o vértice aqui ao lado, ó, o x do vértice menos b sobre 2a, menos 40 sobre menos 10, 4. Tá aqui o x do vértice. O y do vértice menos delta sobre 4a, menos 1.600 por menos 20, 80. Então está aqui o ponto do vértice. As raízes dessa função quadrática, 0 e 8. Né? A gente já tinha feito esse cálculo que após 3 segundos a altura da bola era 75 metros e ela atinge uma altura máxima e depois começa a descer. Então quando tiver passado 5 segundos, ela vai estar também a 75 metros. Lembrando que o eixo de simetria da parábola era, né, no tempo igual a 4. E quando finalmente tiver passado 8 segundos, ela terá altura 0, com cavidade voltada para baixo, porque o A é negativo, né? Então tá aí a nossa parábola. Bom, questão 10, que é a última questão da primeira parte. Construa o gráfico da função y igual a x ao quadrado mais 2x mais 5. Em seguida, determine seu domínio, a sua imagem e seu vértice. Muito bem. Solução, vamos ver a interseção da parábola com o eixo y e significa com x igual a 0. Ao fazer x igual a 0 na lei da função, 0 ao quadrado mais 12 vezes 0 mais 5, 0 mais 0 mais 5, isso igual a 5. Então, o ponto de interseção da parábola com o eixo y tem coordenadas 0, 5. Lembrando que onde a parábola corta o eixo y é sempre o valor de c. Bom, interseção com o eixo x, quando o y é 0, então eu pego a função igual a 0. Delta, b ao quadrado menos 4ac, 4 menos 20, delta deu menos 16. Quando o delta for negativo, nós já estudamos que as raízes não pertencem aos reais, a parábola não intercepta o eixo x. Né? Aqui do lado é o vértice, x do vértice, y do vértice, x do vértice menos b sobre 2a, menos 2 sobre 2, menos 1. Y do vértice menos delta sobre 4a, então dá menos 16 sobre 4, 4. Então o esboço da parábola, ó, com cavidade voltada para cima, porque o a é positivo, né? Esse é o meu y do vértice, que é 4, meu x do vértice, que é menos 1. E onde a parábola corta o eixo y é o valor de c. Lembrando que a parábola não vai cortar o eixo x, não vai interceptar o eixo x, porque as raízes não são reais. O domínio da minha função são os reais, e a imagem, um y que pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a 4. Se você olhar no gráfico, só existem imagens acima do valor 4 para o y, né? Então tá aí.